Isso é mais ou menos o jeito que a gente ora, né? Mas também está valendo, viu, pessoal? Não há problema nenhum em orar assim. O importante é orar, o importante é conversar com o Pai, né? Do nosso jeito, da nossa forma. Vale muito mais uma oração assim do que aquele que ajoelha, fica falando da boca para fora um monte de frase decorada e não sente nada no coração, né? Então é isso que é importante, tá bom? Vamos retomar nosso estudo, então vamos lá. Reflexão da noite. Eu peguei um trechinho lá do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que fala uma frase interessante, que o Espiritismo não criou nenhuma nova moral. Tudo que a gente estuda aqui no Livro dos Espíritos, né, nada aqui foi criado de novo. Nada. O Espiritismo é o cristianismo, é o Evangelho redivivo, né? É uma reiteração, é uma melhor explicação de tudo aquilo que Jesus nos ensinou através do seu Evangelho e das doutrinas. Então, o Espiritismo ele facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao proporcionar uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Então, é esse o objetivo da doutrina espírita, né? E muitas vezes, através das práticas mediúnicas, demonstrar na prática, né? Demonstrar o Evangelho na prática, a questão espiritual na prática. Esse é o objetivo do Espiritismo, tá ok? Nessas redes sociais, a gente tem as formas de funcionamento da casa, os horários, como é que acontece, como é que não acontece, além das instruções dos estudos, tá bom? Fiquem à vontade lá para ver, fuçar e copiar e colar com os amigos. Bom, nós estamos então lá no Livro dos Espíritos, na parte terceira, né? O Livro dos Espíritos são 4 partes, nós já estamos na terceira, falta pouco agora, já estamos na questão 600 e pouco, só faltam umas 400, né? A gente já está indo bem, né? Então, vamos lá. E estamos falando sobre as leis morais, mas nós estamos na introdução, né? Nós estamos na primeira parte, onde a gente está falando dos caracteres da lei natural, a origem e conhecimento. Vamos falar, talvez a gente chegue hoje no bem e no mal, e nas divisões da lei natural. Tá? O que são essas leis naturais, pessoal? São as leis divinas, são as leis de Deus. Como a gente viu na segunda-feira passada, quem quer ser feliz é fácil. A fórmula está aqui, chama-se Evangelho de Jesus. Ponto. Quer ser feliz? Siga o que está nas leis divinas, nas leis naturais, e siga o Evangelho. É uma fórmula que não tem erro. Tá? Por que somos infelizes? Porque contrariamos as leis naturais, porque contrariamos as leis divinas, porque andamos fora da lei moral que Jesus ensinou. O que é o Evangelho? O Evangelho nada mais é do que as leis morais. A conduta moral para a gente crescer, para a gente evoluir, para a gente se melhorar dia a dia. Tá ok? E é disso que nós começamos a semana passada e vamos dar continuidade hoje. Aí o Kardec pergunta, né, aos espíritos superiores, ao espírito de verdade, se antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada. Bom, primeiro, para aqueles que estão pegando o bonde andando, nós somos reencarnacionistas, nós acreditamos em reencarnação. Acreditamos que somos um espírito eterno. A boa notícia da noite, ninguém aqui vai morrer. Nenhum de vocês aqui vai morrer. Essa é a boa notícia. Mas qual é a má notícia? É que todo mundo aqui vai desencarnar. Mais cedo ou mais tarde. Então somos um espírito eterno, criado pelo Pai, né? Para viver a eternidade, para ser feliz, para evoluir e para chegar cada dia mais próximo da felicidade. E passamos por várias experiências encarnatórias. Para quê? Para nos aprimorarmos. Nós, inclusive, vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Então, por isso que ele fala aqui, ó, se antes de se unir ao corpo, quando somos espíritos ainda, e estamos lá na erraticidade, né, que é como nós espíritas chamamos o tal do plano espiritual.
a erraticidade. Quando estamos lá na erraticidade, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada? O que vocês acham disso? Vocês acham que sim? Acham que não? Não acha nada? Não faz a menor noção do que a gente está falando? Mas vamos descobrir isso juntos. Bom, primeira coisa, uma coisa que eu sempre falo, estava até comentando isso agora há pouco, lá fora com as pessoas. Nós temos aí uma formação religiosa de várias religiões, outras, né, todas elas, a maioria cristãs, mas que nos trazem algumas noções básicas um pouquinho erradas, né? Então, muitos de nós acham que quando morrermos e desencarnarmos, viramos anjos, quase santos. Não é isso que a gente aprendeu em outras religiões? Quando, na verdade, não é bem isso. Nós, desencarnados, não somos muito diferentes do que somos aqui agora. O Paulo, quando estiver desencarnado, ele vai continuar com os mesmos erros, os mesmos defeitos que o Paulo tem, os mesmos vícios que o Paulo tinha, talvez um pouco melhor em alguns outros conhecimentos, mas nós não somos muito diferentes do que nós somos aqui. Tá? E é por isso que o Kardec faz essa pergunta aí, assim, antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus tal do que depois de encarnada. Né? Ele está pressupondo que nós não somos melhores. Então vamos ver a resposta dos espíritos. Compreende-a de acordo com o grau de perfeição que tem atingido. Né? E dela guarda a intuição quando unida ao corpo. Então vejam, todos nós conhecemos as leis morais. Todos nós. Nós sabemos o que é certo e sabemos o que é errado. Não sabemos? A gente finge que não sabe. Quando interessa pra a gente esquece o que é errado e faz assim mesmo porque a gente acha que vai ser bom. Não é verdade? Mas no fundo, nós sabemos o que é certo e o que é errado. E fica aqui um parênteses. O grande motivo de sofrimento de espíritos desencarnados, que a gente atende nos trabalhos de socorro espiritual, são dois: remorso e culpa. Por quê? Porque nós sabemos que a coisa está errada e a gente vai lá e faz assim mesmo. Não acredita em nada. Né? Aquela frase, só se vive uma vez. Se só se vive uma vez, eu não vou ser honesto. Eu vou juntar o máximo de dinheiro que eu puder, tomando de todo mundo, para viver bem. Por quê? Porque só se vive uma vez. Não. Vive-se pela eternidade. E aí, quando você chega no plano espiritual, quando você chega na erraticidade e se confronta com essa verdade, vem a culpa e vem o remorso. E isso é o maior flagelo dos espíritos na erraticidade. Tá? Só um pequeno gancho, né? Então, a espiritualidade fala que a gente compreende sim as leis naturais, que a gente tem ela guardada, mas quando a gente está unido ao corpo, ela se torna apenas uma intuição. Intuição. Por quê? Os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem a esqueça. É aquilo que eu acabei de falar. Então, se eu posso, ninguém está vendo a fila. Quantas vezes a gente não vê isso, né? E aí a pessoa vai devagarinho, vai olhando no celular, e quando você vê, ela entra lá na frente da fila. Ela não sabe que está errado? Sabe. Por que ela entra? Porque os maus instintos fazem com que o homem esqueça. Qual é o instinto? As grandes chagas deste planeta. O egoísmo e o orgulho. Se vocês forem ver, todo o mau ato, toda a má prática moral do nosso planeta está ligado ao orgulho e à vaidade.
Né? Pode ver. No fundo de tudo é isso. Onde está escrita essa lei de Deus? Kardec fala, e aí, aonde que está escrita a lei de Deus? Na consciência. Sabe aquele desenho, né? Tem o diabinho e tem um anjinho no ombro do bichinho do desenho. É isso. Na nossa consciência, lá no nosso íntimo, nós temos essas leis morais gravadas. Sentimos a intuição delas do que é certo e o que é errado. E temos o livre arbítrio. A escolha é sempre nossa. Mas, Paulo, você já não falou num tempo atrás que tem as influências dos espíritos? Tem. É o diabinho e o anjinho. Meu, vai lá e entra na frente da fila, ninguém está olhando. Fica no seu lugar na fila, está todo mundo esperando há bastante tempo. De quem é a escolha? Sempre nós. Não adianta dizer que fui influenciado, que fui obsediado, que fui possuído, que isso não existe, pessoal. O livre-arbítrio é sempre nosso. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Kardec é chatinho, né? A gente já falou. Ele falou, se a consciência, se as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência, se nós sabemos que é o certo e que é errado, por que ele ainda tinha que ser revelado? Ele já falou isso também na questão anterior. Ele a esquecera e a desprezara. Nós esquecemos as leis naturais, as leis morais, né? Cada dia mais a gente percebe, quer ver uma coisinha simples, social? A educação, né? Quem pega ônibus aqui? Eu sempre comento. Quando eu pegava ônibus, quando eu era estudante, você via uma senhora, você levantava e dava lugar. Hoje o jovem molecão finge que está dormindo. Isso é um detalhe, gente. Mas tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. Né? Aquela educação do vizinho que está desempregado e resolve fazer um pancadão na casa dele segunda-feira até as 4 horas da manhã. E ele não está nem aí com o vizinho dele. São essas leis que são as leis morais. É disso que nós estamos falando aqui. Tá? Então, como a gente esqueceu essas leis que estão gravadas, Deus quis que elas fossem lembradas a gente. Através do quê? Da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus. Né? Aí ele pergunta assim, tá, mas confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? O que Kardec estava pensando? Ele falou, olha, teve Jesus, mas tem um monte de outros líderes religiosos aí. Isso aí não vale nada? Olha só onde que Kardec queria chegar. E a espiritualidade nos diz o quê? Indubitavelmente havia outros homens. Né? Em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. Que missão? Missão de passar as leis morais, passar as leis divinas. Em todos os tempos houve essa situação. São espíritos superiores que encarnam com o fim de progredir, fazer progredir a humanidade. Exemplos: Abraão, que é o pai do judaísmo, Zoroastro, Confúcio, Maomé, tantos profetas que haviam nos Velhos Testamentos. Todos eles foram o quê? Espíritos missionários, que tiveram como missão trazer as leis morais, relembrar as leis morais para os homens. Ok? Então, para quem acha que era só Jesus, não. O Espiritismo, a doutrina espírita, através do Espírito de Verdade, reconhece todas essas religiões, todas essas filosofias, como boas filosofias. Ele vai acrescentar isso um pouquinho mais para frente.
os que hão pretendido instruir os homens na lei de Deus não se têm enganado algumas vezes? Desses profetas que a gente falou, desses líderes que a gente... Tem uns que andaram errando, né? Não tem alguns que andaram desviando do caminho, fazendo os transviar por meio de falsos princípios? Certamente. Certamente. Hão dado causa a que os homens se transviassem, aqueles que não eram inspirados por Deus, e que por ambição tomaram sobre si um encargo que lhes não fora cometido. Pessoal, Jesus já tinha falado dos falsos profetas, né? Quantos, vamos falar da nossa casa, da nossa doutrina, quantos falsos médiuns não existiram por aí? Que, se aproveitando de uma mediunidade existente, começaram a se transviar e desviar do caminho, dando informações erradas. Então, isso existiu? Sim, o Espírito de Verdade está falando que existiu. Para quem aí pensou, até um assunto delicado, né? Ah, você falou de Maomé, tem o Islã. Alguém aqui já leu o Corão? Não é muito diferente da nossa Bíblia, não. Não tem nada desse negócio de matar os outros, não. Muito pelo contrário. É muito semelhante ao Evangelho. Por quê? Porque é também um espírito missionário. Mas os homens acabaram por adulterar muito desses ensinamentos. Interpretam como convém. Assim como o próprio Evangelho do Cristo, se a gente for ver as religiões cristãs de hoje, tem várias vertentes. Não é? Alguns falam que não existe reencarnação, outros falam que existe reencarnação. Algumas doutrinas falam, não, você fica deitado no túmulo que Jesus vai vir te buscar, ponto. Né? E a gente tem trabalho com isso aqui no Espiritismo para socorrer esses espíritos que ficam lá aguardando. Né? Então, tudo isso, pessoal, foi realmente alterado pelas leis. Né? São erros e desvios dos homens. Mas, como eram, afinal, homens de gênio, o que são esses homens de gênio? Eram espíritos que foram destinados a isso, mas faliram nas missões. Paulo, como assim faliram nas missões? Tantos espíritos nobres que vieram com a missão de trazer coisas para o planeta, faliram. Quantos bons médiuns, nós já dissemos a vocês aqui um dia, né? No livro Os Mensageiros, que tem o filme e tal, que os livros sempre são mais completos do que os filmes. De cerca de 30 mil espíritos que se prepararam para ser médiuns aqui na Terra, somente 9 lograram ser médiuns. O resto se desencaminhou, se desviou, não se interessou pelo trabalho, porque quando estamos na carne a coisa complica. Né? Então, todos esses homens de gênio, mesmo entre os erros que ensinaram, grandes verdades muitas vezes se encontram. Aqui vale aquele ditado, né, pessoal? Deus escreve reto por linhas tortas. Então, mesmo numa transmissão de um ensinamento que foi meio desvirtuado, grandes verdades estão contidas lá dentro. Qual o caráter do verdadeiro profeta? Agora o Kardec já usa a expressão profeta. Pessoal, profeta, para nós espíritas, podemos utilizar a palavra médiuns. Né? Os nossos profetas são os nossos médiuns. Porque os profetas foram interlocutores, foram intermediários de quem? Da espiritualidade superior com a humanidade. Tá? Então, para a gente, profeta é igual médium. Qual o caráter do profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. E uma última interessante. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade.
Aqui, pessoal, a gente vai trazer muito para o lado do nosso médium, o médium espírita, né? Aqueles que estão aí no desenvolvimento, que estão estudando a mediunidade. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Há um trecho do Evangelho e do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta, fala assim, como é que eu sei se uma comunicação é de um espírito bom ou de um espírito ruim? E o Espírito Verdade fala assim, provai os espíritos e vede se eles são de Deus. Porque falar, qualquer um pode falar. Qualquer espírito pode se comunicar. Se há um médium, se há uma capacidade mediúnica, qualquer espírito pode se manifestar através desse médium. Então, o que é importante? O conteúdo da transmissão. O que é que está sendo, qual é a mensagem que está sendo transmitida? E, lembrando, impossível é que Deus se sirva de um mentiroso para ensinar a verdade. Ok? Vamos seguindo. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Aí o Kardec cutuca, né? E que aí? Quem que a gente segue? Fácil. O Espírito de verdade. Jesus é o melhor modelo, né? Guia e modelo de todos nós. Só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? De novo aquele pergunta. Então só Jesus que, antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis só por intuição os homens o tiveram? Porque, pessoal, quando vem Jesus? Há 2024 anos atrás. O mundo começou quando? Quando tinha civilização? Nós citamos Confúcio. De quando é a filosofia de Confúcio? 3.000 anos antes de Cristo. Já havia vários povos, várias civilizações e várias doutrinas, vamos dizer assim, religiosas, muito antes de Jesus. É por isso que o Kardec questiona, fala, e aí? Então quer dizer que só vale a partir de Jesus? Só ele que revelou? Já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las. Pelos ensinos, mesmo incompletos, que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente. Então, todos esses grandes filósofos, todos esses grandes líderes, Maomé, Confúcio, Zoroastro, Abraão, um monte, todos eles foram preparatórios para o Evangelho do Cristo, né? Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, possível foi ao homem conhecê-las logo que as quis procurar, mesmo antes de não haver esses sábios. O homem, olhando para a natureza, já conseguia enxergar as leis divinas, né? A lei de reprodução, a lei de trabalho, a lei de progresso, né? Ainda que de uma forma muito sutil, o homem já conseguia perceber isso tudo. Por isso é que os preceitos que consagram foram, desde todos os tempos, proclamados pelos homens de bem. Ok? Também é por isso que elementos delas se encontram, se bem que incompletos ou adulterados pela ignorância, na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie. Olha que interessante. Ele está reiterando o que ele disse momentos antes. Elementos delas se encontram, se bem que incompletos ou adulterados pela ignorância, na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie.
Há uma pergunta no Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta à espiritualidade superior. Falou, depois que ele começa a entender de tudo isso, ele falava, então, o Espiritismo é a religião do futuro? E a resposta do Espírito de Verdade, não. O Espiritismo é o futuro das religiões. Qual que é a diferença disso daí, Paulo? Não vai ser uma religião predominante chamada Espiritismo, mas a hora que as demais religiões retomarem ao Evangelho do Cristo, retomarem a reconhecer reencarnação, imortalidade da alma, o Evangelho, as leis morais, como norte da sua religião, como complemento da sua religião, essa que vai ser a religião do futuro. Porque todas hoje se encontram incompletas. Muitos de vocês, muitos de nós, vou me incluir, estão hoje aqui no Espiritismo porque não acharam resposta para muita questão em outras religiões. Né? Algumas religiões, sem críticas, são mais ou menos igual o Alto da Compadecida, né? Quando o rapaz lá, o Chicó, né? Quando o Chicó contava as façanhas mais impressionantes, falou, eu estava fumando, um peixe me puxou, ele ficou me puxando dentro d'água 3 dias e 3 noites, e eu saí com cigarro fumando. Ele falou, mas como que o cigarro não apagou? Não sei, só sei que foi assim. Então, muito que a gente ouve em algumas religiões, essa frase. Isso é um segredo. Isso é um mistério, foi assim, você tem que aceitar assim. E muita gente não se conformou com isso. E começou a buscar. O Espiritismo nos dá respostas completas. Né? Nos informa do que acontece. E tem também as suas questões, que são reservadas a Deus. Mas são muito poucas. Né? Muito poucas. Tá ok? Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Então, Kardec está perguntando, falou, se Jesus que é perfeito, é um Espírito puro, está passando as leis, é preciso que a espiritualidade complemente mais alguma coisa? Jesus empregava a miúde, né, muito constantemente na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Pessoal, qual era o tempo e qual era o lugar que Jesus falava? Oriente Médio, há 2000 anos atrás. Recomendo a vocês, quem tiver oportunidade e paciência, que leiam o Evangelho traduzido por Haroldo Dutra Dias. Não é um evangelho espírita. O Haroldo Dutra Dias é um grande palestrante espírita, um grande estudante espírita, que teve a pachorra de aprender grego antigo, aramaico e hebraico, e junto com um grupo de outras pessoas da Federação Espírita Brasileira, foi ao Oriente Médio, pegou os pergaminhos mais antigos e mais originais que ele achava e fizeram uma tradução do Evangelho. E ele coloca coisas impressionantes. Vou dar só assim, um avanço para vocês. Né? Há uma passagem num salmo, estou reportando a tradução que Haroldo e sua equipe fizeram. Há uma passagem num salmo que diz assim: a minha alma se engloria no Senhor. Já ouviram? A minha alma se engloria, se regozija, fica muito feliz no Senhor. Não é isso? Esse é o que está no salmo, é o que chegou para a gente. Traduzido do original, Haroldo descobre que a frase traduzida diz o seguinte:
os meus dentes estão cheios de gordura. Você fala, Paulo, tá louco Haroldo e tá louco você. É exatamente isso daqui, a conformidade com os tempos e os lugares. Aquela época, há 2000 anos, a maior forma de alegria que um homem da Palestina, um homem lá do Oriente Médio, poderia ter, era nas raras ocasiões em que havia alguma comemoração muito grande e que eles sacrificavam então uma cabra, uma ovelha, alguma coisa, e comiam aquela carne e ficavam com os dentes cheios de gordura. Acreditem se quiser. Então é lógico que, traduzindo literalmente, essa é a expressão. E Jesus falava para esses povos. E mesmo dando exemplos de pescador, toda a parábola fala do quê? De pescador, de pastor, de agricultor, não é verdade? Porque eram as profissões que tinha. Se Jesus voltasse hoje, ele ia falar para o pessoal de TI, né? Ia falar, olha gente, vou fazer um download com vocês de um app muito interessante chamado Amor, né? Ele falava assim parábolas para que as pessoas pudessem entender. Então, isso foi o que ele ensinou lá atrás. Hoje é preciso que a verdade se torne compreensível para todo mundo. Para todos nós. Porque mesmo essas frases muito simples, para lavradores, para pescadores, para nós hoje, 2024 anos depois, é difícil. A gente não consegue atingir a profundidade do que Jesus quis dizer. Paulo, mudando só um pouco assim, e não sei o que o Espiritismo fala, acho que a gente não tem resposta para isso, né? Existe alguma... Eu acho assim que Jesus veio uma única vez e ponto final. Né, na minha opinião, será que ele viria novamente? Ou assim, ele veio, plantou a semente, a mensagem está dada e agora o resto é com a humanidade? Uma muito boa pergunta. A Patrícia está falando que na visão dela, Jesus veio uma única vez, resolveu, passou o evangelho, se vira aí moçada. Né? Só veio uma vez. E pessoal, não reencarnou, ele encarnou. É diferente. Né? Reencarna quem precisa retornar. Ele não retornou, ele veio com missão. Mas, diz a doutrina espírita também, que sim, ele voltará. Né? Não sabemos se na forma encarnada, ou simplesmente numa transição energética. Mas ele, na verdade, ele não retornará, porque nunca se ausentou. Nós é que vamos ter a capacidade de começar a percebê-lo. Né? Na verdade é isso. Quem fala isso? Onde está dito isso? De que ele voltaria? Tem um vídeo recente do Divaldo Pereira Franco, até vi hoje, que ele fala do retorno, né, de Jesus, mas de uma forma diferente. Não acredito, não está na doutrina, que ele encarnará novamente, que ele se apresentará como matéria, como ser humano. Tá? Isso não está na doutrina. Mas a presença dele, o retorno de Jesus, é certo. Vamos aguardar, né? Aguardemos. Né? Tá bom? Então agora é preciso que toda a mensagem do Evangelho seja compreensível por todos. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos as que os praticam. Pessoal, o Livro dos Espíritos, ele tem 4 partes. Cada parte foi desenvolvida com outro livro doutrinário. Né? Exatamente a parte terceira que a gente está falando de Evangelho, né, e das leis morais, ele está profundamente desenvolvido no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para quem quiser ou puder se aprofundar, pega o Evangelho segundo o Espiritismo, tem muita explicação de passagem, tem muita explicação do que Jesus quis dizer, de qual é o significado daquelas expressões. Tá? Então,
Está mais detalhado lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A nossa missão dos espíritos, né, porque a pergunta do Kardec foi por que os espíritos têm que estar falando isso daí? Consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. Tá? Então, essa é a função dos espíritos, dos bons espíritos. Abrir os nossos olhos, tá? Para que possamos ter uma casa de Cristo, não é preciso ter luxo, é preciso ter bom coração. Muitas religiões se perderam aonde? No luxo, na vaidade, né? E não tem nada de religião, não tem nada de amor. Muita gente vem a essa casa, que é uma casa bastante simples, e fala, nossa, me senti muito bem aqui. Porque é o que tentamos, é o que a espiritualidade nos faz. Trabalha no nosso coração. Não precisamos estar num ambiente de luxo. E é isso que ele está falando. O ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e que para todos o possam julgar e apreciar com a razão. É aqui onde a gente fala que o Espiritismo é a fé raciocinada, pessoal. Aqui a gente entrega a chave para vocês. Mas quem tem que abrir a porta ou não são vocês. O Espiritismo é uma fé raciocinada. Vocês podem concordar, podem discordar, ouçam o que diz a doutrina. E pensem no que diz a doutrina. Avaliem dentro da vida de vocês se o que está sendo falado é verdade ou não. O nosso objetivo, o objetivo da espiritualidade, é que nós nos transformemos. É muito comum, vocês já ouviram isso. Eu tenho 40 anos de igreja católica, eu tenho 30 anos de espiritismo. E sai daqui e começa a falar mal dos outros na rua. O que adianta? Começa a falar mal da própria igreja, da própria casa espírita. O que adiantou? Não aprendeu nada, não se modificou. O evangelho não entrou. Não entrou, né? É isso. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Isso daqui é uma missão complicada, né? Porque a espiritualidade tem que convencer a todos nós a sermos bons, tem que convencer a todos nós de que nós somos eternos, de que tudo que tem de tentação e de bom aqui na matéria é transitório, não nos leva a nada, só nos leva a prisões na matéria, cárceres no vício. E não é fácil, porque essas tentações são muitas e nós vivemos na matéria, né? Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Então isso aqui é uma coisa que a gente vê muito constantemente. Muito constantemente. A pessoa pega a Bíblia. A Bíblia. Por que chama Bíblia, pessoal? Porque é um conjunto de livros. São vários livros que compõem a Bíblia. Né? Por isso chama Bíblia. Não tem biblioteca? Bíblia é um conjunto de livros. Aí o cara pega o Evangelho de Jesus, pega uma frase perdida no meio do contexto e fala que aquilo é uma verdade. Deturpa da maneira que lhe convém, né? E desvirtua toda uma doutrina evangélica.
É disso que a espiritualidade está falando aqui, ó. Não pode ser possível que ninguém interprete a lei de Deus na forma que lhe convém. Quantos e quantos falsos profetas, falsos religiosos, né, que anunciam aí, falam, olha, abusos sexuais em casas religiosas, né? Olha, Deus quer que você tenha filhos, mas tem que ser de mim, que tem o Espírito Sagrado. Isso é torpe demais, né? E é exatamente disso que a espiritualidade está falando. E essa é a função da espiritualidade. Manter o ensinamento de Jesus bom, puro, preparando o quê? Uma evolução de todos nós, né? Por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? O Kardec faz aquela pergunta bem humana, né? Mas por que isso não está à disposição de todo mundo? Importa que cada coisa venha a seu tempo. Adianta a gente fazer uma palestra sobre notebook, como eu sempre falo, não desmerecendo, numa aldeia indígena que não tem contato com a civilização? Os seres, os cidadãos de 2024 anos atrás, já não entenderam quase nada do que Cristo falou. E ele falou de uma forma simples. Falou para pescadores, falou para lavradores, né? Olha, eu sou o bom pastor, vocês são minhas ovelhas, não vou deixar ninguém se perder. O que esse cara está falando aí? Eu não sou ovelha, ele não é pastor. Não é verdade? Já houve muita dificuldade nisso, né? Então, cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco. Do contrário, ele fica deslumbrado. Hoje, pessoal, veja como os tempos... tem muita gente que fala, mas o mundo só piorou, né? Perdeu-se o controle. O mundo é uma nau que está desgovernada. Absolutamente. Absolutamente. Costumo dizer para vocês realmente acham que Jesus, um espírito puro, que há 4,5 bilhões de anos atrás formou a Terra, perdeu o controle? De forma nenhuma. Mas o que nós estamos assistindo e o que está nos assustando é o nosso despertar. Nós é que estamos começando a despertar e percebendo as coisas ruins. Nós é que estamos começando a despertar e a entender que existe algo mais do que a matéria. Essa palestra que a gente está fazendo aqui hoje, se fosse feita há 100 anos atrás aqui no Brasil, ela seria proibida. Casas espíritas foram fechadas e foram proibidas aqui no Brasil. E ainda existem, por incrível que pareça, religiões que são contrárias a gente, também não respeitam a nossa crença, né? Então veja, tudo a seu tempo. Hoje a gente tem uma nova compreensão, a gente tem muita coisa da ciência comprovando passe magnético, né? Falei para vocês de uma tese de doutorado da USP sobre materialização de espíritos, né? Tenho ela aqui, posso depois passar para quem se interessar. Então a ciência começa a ver que, peraí, esses malucos não são tão malucos assim. Então, tudo a seu tempo, pessoal. Jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhes são dadas, né? Hoje, a gente tem comunicação mediúnica na internet. Nós temos vídeos de médiuns. Tem um vídeo muito bonito, recomendo a vocês que procurem, achem, de uma médium numa casa espírita, que ela acabou o trabalho, e ela começa a cantar, ela canta muito bem, ela começa a cantar Ave Maria, né?
E ela começa a cantar Ave Maria, e em determinado momento ela incorpora o irmão espiritual e ela passa a fazer uma psicofonia por esse irmão espiritual. Quando que seria possível, seria aceito há 20, 30 anos atrás? Então tudo isso é um preparo, né? É um progresso, e estamos chegando lá. Havia, como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que eles próprios consideravam uma ciência sagrada, mediunidade, e da qual faziam mistério para os que aos seus olhos eram tidos por profanos. Então, tudo aquilo que antigamente era místico, era secreto, hoje está muito aberto, né? Está muito aberto. Pelo que conheceis das leis que regem esses fenômenos, deveis compreender que esses indivíduos apenas recebiam algumas verdades esparsas, dentro de um conjunto equívoco e, na maioria dos casos, emblemáticos, né? Então, mesmo esses médiuns de antigamente, que não tinham conhecimento doutrinário, não sabiam exatamente do que estavam fazendo, né? É muito importante a gente reafirmar uma frase que eu gosto muito, e que a maioria dos espíritas ainda não engoliu bem. É algo que Chico Xavier falava muito, Divaldo Pereira Franco fala muito, e Raul Teixeira fala muito, que a mediunidade tem que ser exercida com Jesus. Somos cristãos, e a maioria dos médiuns acha que a mediunidade dele é simplesmente um superpoder, e se perdem na sua mediunidade. Se perdem. Tantos médiuns que se perderam porque não caminharam no Evangelho. O padre, né, que é meu mentor, ele costuma dizer várias vezes nos trabalhos da casa, que para a gente andar nesse terreno difícil da matéria, nos caminhos escabrosos dos umbrais, Deus nos deu 2 cajados de luz para nos apoiarmos: a doutrina espírita e o Evangelho do Cristo. E é isso que a gente tem que fazer, né? Entretanto, para o estudioso, não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível. Tudo tem o seu valor pessoal. O taoísmo tem seu valor, o zoroastrismo tem seu valor, o judaísmo tem seu valor, o catolicismo tem seu valor. Para nós espíritas, tudo é importante. Porque todas essas notícias foram notícias enviadas pela espiritualidade superior, né? Pois em tudo há germes de grandes verdades, que se bem pareçam contraditórias entre si, dispersas que se acham em meio de acessórios sem fundamento, facilmente coordenáveis se vos apresentam, graças à explicação que o Espiritismo dá de uma imensidade de coisas que até agora se vos afiguraram sem razão alguma e cuja realidade está hoje irrecusavelmente demonstrada. Então, aqui é aquilo que eu falei. O Espiritismo é o futuro das religiões, porque ele vai complementar explicando muita coisa que nas religiões ficou perdido, né? Ficou sem sentido, ficou confuso. Não desprezeis, portanto, os objetos de estudo que esses materiais oferecem. Ricos eles são de tais objetos e podem contribuir grandemente para a nossa instrução. Não desprezem nenhuma religião, não desprezem nenhuma doutrina. Tá ok? E aí a gente vai encerrar por aqui. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Contra-argumentos? Felipe, você não vai perguntar nada hoje? Pô, louco! Tô te estranhando, hein? Tudo bem com vocês? Então tá jóia? Então tá bom. Então nós vamos encerrar por aqui. Agradecer demais a presença de todos. E na semana que vem a gente continua. E nós vamos falar do bem e do mal dentro da moral espírita. Tá ok? Muito obrigado a todos.